Olá! Agora vamos falar da parte da língua portuguesa que damos o nome de gramática. Hoje, na gramática, vocês irão aprender sobre sujeito e predicado. Esse conteúdo vocês ainda não tiveram. Olha só, uma oração ela é composta por sujeito e predicado. Você aprendeu na aula passada que frase pode ter ou não verbo, mas a oração ela sempre tem verbo. Então agora a gente vai falar sobre uma oração que tem sujeito e tem predicado. O que é sujeito, professora? Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Ou seja, falando assim bem simples, é a parte principal da frase, da oração. Porque essa frase é uma frase com verbo, então a gente vai tratar como oração. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, se fala algo a respeito daquele sujeito. E o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo dessa oração. Olha aqui embaixo, ó. Lauro faz manobras radicais com o skate. Quem é o sujeito aqui? É o Lauro, né? Lauro. Tudo que sobra é o quê? É o predicado. Ah, professora, mas eu tenho dúvida de saber quem é o sujeito. Então você lembra, o sujeito é aquela parte principal, que se você por acaso retirasse da frase, a frase ela ia perder bastante sentido. Olha, se eu retiro Lauro dessa frase, olha, se eu tiro aqui, ó, Lauro, aí fica o que a frase? Faz manobras radicais. Olha, faz manobras radicais com skate. Aí você vai falar, quem faz? Quem? Aí, ó, Lauro. Por isso que Lauro é a parte basicamente principal. Quando você tiver uma dúvida, eu não sei quem é o sujeito. O que você faz? Faz uma pergunta ao verbo. Quem é o verbo dessa frase? Manobras, ó. Manobras é o verbo. Então você pode fazer uma pergunta. Quem faz manobras radicais com skate? Lauro. Então, Lauro é o sujeito. Eu vou te dar um outro exemplo. Se você fala, minha mãe comeu todo o bolo. Eu tenho essa oração. Aí, agora eu tô na dúvida dessa frase, minha mãe comeu todo o bolo. Quem é o sujeito? Aí você vai fazer a pergunta ao verbo, que é o comeu, não é isso? Quem comeu todo o bolo? A resposta é o sujeito, minha mãe. Tá bom? Aqui no caso é Lauro, mas na frase que a tia Flávia deu de exemplo, minha mãe, o sujeito é minha mãe comeu todo o bolo, minha mãe é o sujeito. O que sobrou, comeu todo o bolo, se chama predicado, ok? Aqui embaixo continua, olha. A forma verbal faz, que no caso é o verbo, está no singular. Assim como o sujeito Lauro, Lauro singular, faz singular. Isso acontece porque na oração o verbo deve concordar com o sujeito, tá bom? Se eu falo minhas amigas comeram todo o bolo. Quem é o sujeito? Minhas amigas. E ó, concordou lá com o verbo comeram minhas amigas, tá no plural. E comeram também está no plural. Viu como concorda? Então, vamos voltar com outro vídeo explicando a atividade. Esse foi o vídeo explicando sobre sujeito e predicado.